Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos apresenta a sua maravilhosa graça. E nós, por sua vez, temos a grande responsabilidade de levar tão grande salvação ao mundo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16 ao verso 21. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Pai, concede-nos, Senhor, sabedoria, concede-nos, Pai, discernimento na Tua palavra. Senhor, nos ensina através da verdade, nos exorta, nos edifica, Pai. Dá-nos, ó Deus, um avivamento, porque nós precisamos, Senhor, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, Pai, andar no primeiro amor para que possamos resistir a toda inclinação carnal, para que possamos, através de nossas vidas, externar o Teu bom perfume, para que possamos ser o Teu sal nesta terra, a Tua luz nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ezequiel era profeta e sacerdote. O seu nome quer dizer Deus fortalece, ou Deus é fortaleza. Ezequiel ele foi levado na segunda deportação de Jerusalém para a Babilônia. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Filho do homem, quando o autor se refere filho do homem, Deus ele está dizendo que essa pessoa tem as mesmas características e qualidades de seu pai. Atalaia quer dizer vigia, aquele que está o tempo todo cuidando, observando. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, nós temos a função como Ezequias, nós que hoje somos participantes da graça, nós temos a responsabilidade de avisar a família, de avisar os vizinhos, de avisar os colegas de trabalho sobre a salvação, mas também sobre a condenação eterna para aqueles que rejeitarem, aqueles que forem rebeldes ao chamado, à palavra de Deus, a tão grande salvação na cruz do Calvário. Porque se nós tivermos a oportunidade, ou não criarmos a oportunidade de evangelizar, de profetizar, o que acontece? Deus ele coloca pessoas em nossos caminhos. E se nós não trazermos à tona, não evidenciarmos para essas pessoas o chamado, o convite da graça, será cobrado de nós o sangue dessa pessoa, o sangue desse familiar. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, se nós, na função de atalaia, avisarmos, nós advertirmos o ímpio e ele não se converter, então a questão é dele com Deus. Nós fizemos a nossa parte.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então nós temos que avisar, nós temos que advertir tanto o ímpio, que é aquele que comete injustiça, aquele que é perverso, quanto aquele que se desviou, quanto o irmão que estava na fé e não está mais, aquele que se afastou. Então ambos, tanto o que era como o que é. Então nós temos que ajudar a despertar do sono da morte para a vida em Cristo, em qualquer circunstância, seja o desviado, seja aquele que ainda não conhece o Senhor, não conhece o Deus Criador, não conhece o Autor e Consumador da fé. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. É um texto curto, porém com grande relevância, para nos colocar na torre de vigia em todo o tempo, para estarmos cautelosos, cuidadosos quanto à nossa salvação. Porque aquele que está de pé, veja para que não caia. Nós temos que cuidar da nossa salvação, nós temos que discipular a nossa família. Aliás, a nossa família é o primeiro discipulado que Deus coloca em nossas vidas. A esposa, os filhos, você que é esposa convertida, o seu discipulado é o marido e os filhos. Através de nossas vidas, nossa família tem que ver o fruto do Espírito Santo. A nossa família tem que ter curiosidade, tem que ter vontade de conhecer a Deus. Então a nossa responsabilidade é grandiosa, porque se nós resvalarmos nosso pé, se nós não formos cautelosos, prudentes, tanto na palavra quanto em atitudes, no caráter, em nosso trabalho, aqueles que estão à nossa volta, eles não vão querer conhecer o Senhor. Para que conhecer o Senhor se aquele que profere que é cristão, que é crente, tem atitudes mundanas? Então nós não podemos trazer atitudes mundanas para a nossa vida, mas através de nossas vidas levarmos o bom perfume de Cristo, o fruto do Espírito, para que o mundo saiba que aquele que está com Cristo, ele tem segurança, ele tem paz. E essa paz, essa segurança e também a esperança não vem de nós mesmos, vem do Criador, vem daquele em que nós temos crido, que é o nosso Senhor Jesus. Amado e amada irmã em Cristo, que estão nos assistindo nesse momento, seja o atalaia de Deus, seja o vigia, aquele que toca a trombeta, avisando que o inimigo está chegando. Aliás, os sinais mostram que nós estamos nos últimos dias. E nós temos que, com intensidade, com muito empenho, com muita diligência, anunciar o reino de Deus. Nós temos que advertir sobre o arrependimento, porque como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, compravam e vendiam. De repente veio o dilúvio e somente Noé e sua família foi salva. Noé passou anos construindo a arca. As pessoas viram e a própria construção da arca já anunciava o fim daquela geração.
E Noé também, através de sua vida, anunciava a Deus, o Criador, o arrependimento. Porém, aqueles que não quiseram se arrepender, aqueles que foram rebeldes, eles sofreram a sua devida punição. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar aquilo que nós temos. Ou seja, a presença de Deus, a sua abundante e maravilhosa graça, salvífica, redentora, restauradora, que nos leva ao arrependimento. Diariamente, amados, diariamente, nós temos que pedir que o Senhor coloque temor em nossos corações. Nós temos que pedir diariamente um avivamento da nossa fé, para que ela não descaia, para que ela não pereça, para que ela seja imarcessível, ou seja, não murcha, mas esteja a cada dia mais e mais efervescente, mais e mais ostentada pelas nossas obras que vêm do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma oração para o irmão e para a irmã que nos acompanha nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti nesse momento, Pai, em favor desse irmão e dessa irmã que nos acompanha, desse jovem, dessa jovem, que nos acompanha em oração. Nós sabemos, Pai, que os dias são maus e principalmente nos últimos dias tem sido muito difícil. O amor de muitos tem se esfriado e mesmo dentro das igrejas encontramos já a apostasia, a heresia em muitas pregações. Nós não temos sido fortalecidos, porque ultimamente, os pregadores têm pregado aquilo que agrada a nossa carne. Nós não temos fortalecido o espírito, porque para fortalecer o espírito, nós temos que reconhecer o quão pecadores nós somos e o quanto dependemos da sua maravilhosa graça e da tua grande misericórdia. Então, Pai Santo, nos dá um coração temente ao Senhor. Nos dá, Senhor, olhos espirituais. Senhor, coloca por terra as escamas dos nossos olhos, para que não durmamos o sono da morte, mas que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Pai Santo, a pandemia, ela desequilibrou a fé de muitos cristãos. A pandemia, ela afastou muitos irmãos e irmãs da Tua presença. Mas também, por outro lado, fortaleceu o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, que se apegou mais ainda ao Senhor, à Tua força, ao Teu poder, à Tua graça. Pai, nos concede força a cada dia. Pai, concede força a esse irmão, essa irmã que nos acompanha em oração, para que venham estar firmes, fiéis a Ti, até o último suspiro, até o último dia. E que esse irmão, essa irmã possa ser atalaia na sua casa, na sua família e entre seus colegas de trabalho, entre aqueles que o rodeiam, para que o mundo, para que o ímpio, para aquele irmão que se afastou, ele venha a ter e ver a necessidade de andar contigo, de estar contigo. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, pelas Tuas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os teus caminhos. Amém.